Olá, são 27, quinta live da Casamentologia. Bem-vindos, bem-vindos, vamos chegando. Quem tá chegando, como de costume, aperta o coraçãozinho ali, curte, que isso ativa o Instagram. Manda a live que tá começando para a sua rede. Tem como aí, tem uma setinha e você manda, tá? Para os seus amigos, para os seus contatos. Pensa agora em pessoas que possam se beneficiar daquilo tudo que a Casamentologia tem produzido, tem apresentado. O que é a Casamentologia? Para quem está chegando, é uma empresa, é uma plataforma que desenvolve conteúdos que tem como objetivo fortalecer, empoderar os relacionamentos estáveis, que a gente também costuma chamar de casamento, não apenas o casamento tradicional, daqueles moldes ali, né, do judaísmo, do cristianismo, mas uma relação estável, duas pessoas que se amam, que estão juntas e que querem ficar juntas a longo prazo. A Casamentologia existe para encorajar vocês a isso mesmo, a direção é essa, tá? É a melhor coisa que existe na vida, é uma relação estável. Eu costumo dizer, o maior empreendimento que existe é o casamento, E por isso esse nosso sonho de criar a Casamentologia, que é um bebezinho, está começando. E nós desejamos ver a Casamentologia ajudando muitas pessoas a encontrar o caminho. Felipe, estou perdido. A Casamentologia trabalha com trilhas. Trilhas é uma metodologia. 4 trilhas que nos ajudam a levar a nossa relação estável para a fonte do amor que se renova eternamente, continuamente. Felipe, o amor acabou, tem como renovar? Claro que tem. Claro que tem. Não, Felipe, não é fácil. Gente, um divórcio é muito mais difícil. Quem já se divorciou e está aí sabe disso. Que custo emocional. É um dos eventos mais estressantes da vida humana. Felipe, mas o meu casamento está um estresse também. Porque vocês estão perdidos. Vocês tentaram pegar um atalho, achando que através do atalho do senso comum. Minha mãe falava isso. A religião fala isso. Com Hollywood eu aprendi isso. Isso é atalho, gente. Senso comum é tentar conseguir o melhor sem o menor esforço. É começar a achar que o casamento, então, é um golpe de sorte, né? É obra do destino. Casamento é loteria. Essas falas por aí baseadas em senso comum. O que nós falamos aqui na Casamentologia está baseado na ciência, na neurociência, que tem estudado profundamente o que é que faz as relações darem certo, o que os casais que dão certo fazem, né? A ciência tem estudado isso de maneira intensa, exaustiva, tem se estudado milhares e milhares de casais. Isso tem produzido um conhecimento prático que de fato contribui para as relações prosperarem, florescerem, saírem do poço da negatividade. Quem está chegando aí, bem-vindo, tá? Quem não está inscrito ainda na Casamentologia, se inscreve no nosso Insta, não agora, deixa para depois, mas vai lá depois e se inscreve no nosso link, se inscreve no YouTube. Quem está no YouTube, se inscreve também no nosso Insta. São materiais diferentes que começam a nascer numa rede, na outra também, e é uma maneira de nós estarmos aí por muitas vias, né? Distribuindo bom conhecimento, conhecimento útil, prático, concreto, que pode ajudar realmente as pessoas a se realizarem na relação estável, tá? A relação estável é um problema. Não, gente, isso é uma mentira, isso aí. Felipe, mas as estatísticas, então, as estatísticas estão certas. A cada 3 casamentos, 2 terminam em divórcio. Num espaço de 40 anos, 70% das pessoas vão se divorciar. Mas essas estatísticas não têm que ser mantidas, porque elas não são absolutas. Na verdade, e os casamentos que dão certo? Por que dão certo? Existe caminho, existem trilhas seguras, né? E nós podemos sim, a maioria das pessoas, escreve o que eu estou falando, essa é a missão da Casamentologia. Nós queremos alardear isso aí aos 4 cantos do mundo, nós queremos de fato mostrar às pessoas essa verdade, queremos comprovar, queremos que você comprove isso aí que a gente está falando, tá? A maioria dos relacionamentos tem tudo para dar certo. Eu sou incompatível, isso não é problema. Nós pensamos muito diferente, isso não é problema. Felipe, mas nós já estamos nos perdendo o interesse um pelo outro. Falei isso na live passada, viu? Como resgatar o interesse. Não, isso não é problema. Felipe, nós passamos por um problema sério dessa hora. Não.
os obstáculos, gente, fazem parte do caminho. Não é assim na vida profissional, não é assim na busca da saúde, da performance, da melhoria em alguma área da vida. No casamento também, gente. O fato de vocês estarem enfrentando obstáculos, se não enfrentaram ainda, vão enfrentar, viu, gente? Quero ser profeta do inevitável aqui, não. Estou jogando praga sobre a sua relação, não. Mas se não enfrentou o problema, vai enfrentar. E a casamentologia vai estar aqui para te dizer, tá? Olha, fique firme. Enfrentar obstáculos é normal, mas é importante que você saiba o que fazer. O pessoal fica perdido e se perde da trilha do amor e vai parar no poço da negatividade, porque não sabe o que fazer. E nós temos dito que o sucesso deixa pistas e isso também serve para o sucesso no amor. A ciência hoje tem desenvolvido uma ciência do amor. E a ciência hoje é pró-casamento, é pró-relação estável. Tem caminho, tem caminho. Vamos começando então nossa live. Bem-vindo quem está chegando. Se não curtiu ainda, curte, aperta aí o coraçãozinho, já dispara também a live para a sua rede aí. Vamos fazer um barulho aí, um barulho do bem, né? Tema da live de hoje: quem sou eu e quem é você? Quem sou eu? Isso é uma música da minha adolescência, do Léo Jaime, né? Quem sou eu e quem é você nessa estrada? Não sei dizer, né? Parece que tem um momento da estrada do casamento, do relacionamento, que a gente realmente não sabe quem é o outro e nem quem é a gente. E aí, né? Quando a gente se encontra nesse lugar de desconhecimento, né? De desconhecimento, inclusive da gente. Já viu que às vezes alguém pergunta assim: o que você quer? A gente diz: não sei. O que você está sentindo? Não sei. O que é isso, gente? O que é isso? Né? Então, há um pensamento de um grande pesquisador das relações humanas que diz assim: a distância que você tem do outro é a distância que você tem de você mesmo. A nossa dificuldade de conviver com o outro, de amar o outro, de compreender o outro, de ajudar o outro, de aprofundar o amor do outro, é na realidade a mesma dificuldade proporcional que nós temos, mas com relação a nós mesmos. A distância que você tem do outro é a distância que você tem de você mesmo. Então, olha, deixa eu te dizer, logo no início aqui dessa live, tá? É impossível você conhecer o outro se você não busca o conhecimento de si mesmo. O estranhamento que você tem do outro é o estranhamento que você tem de você, tá? Quando muitas das coisas que a gente fala sobre o outro se encaixaria perfeitamente em nós mesmos. Não tem como amar de maneira profunda o outro se você também não aprofunda o amor sobre você. E o que é o amor? Amor implica em conhecimento. Em conhecimento. Para eu amar o outro, eu tenho que conhecer o outro. Falamos isso na semana passada, para reencontrar o interesse. Ok, mas eu estou dizendo hoje que para você conhecer o outro, você também precisa estar num processo de conhecer a si mesmo. A gente chama isso na psicologia de autoconsciência. É a consciência que eu tenho de mim mesmo. Se eu tenho que aprender a dizer muito prazer para o outro, eu tenho que aprender a dizer muito prazer para mim. Se o outro é um mistério, eu sou um mistério também. Autoconsciência. O que faz um casamento funcionar bem, né? Nossa metodologia está baseada em 4 trilhas. A primeira trilha se chama presença. Presença. O que é essa presença? Essa presença é uma trilha, e ela tem alguns lugares que, caminhando nessa trilha da presença, nós chegamos em alguns lugares mais altos. A gente chama eles de platôs. Platô é um lugar que você vai subindo até que você chega num lugar que, olha, aqui está mais alto, dá para ver mais coisa. Mas aí você olha e tem um outro platô. Um dos platôs dessa nossa primeira trilha, que é a presença, é a autoconsciência. Autoconsciência, você sabe, é o que nos ajuda a desenvolver a inteligência que faz o relacionamento dar certo. Vamos dar um outro nome para isso mais bonito. A inteligência emocional. Tá? O pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman, professor de psicologia de Harvard, catedrático dessa importante faculdade que desenvolve conhecimento sério. Ele fala que, olha, a base da autoconsciência, ou melhor, a base da inteligência emocional, como que a gente desenvolve inteligência emocional? É a gente desenvolver o conhecimento da gente mesmo. Ah, o outro é difícil, o inferno é o outro. Ah, muito difícil conviver com fulano. Não, é difícil conviver com você. Eu comigo mesmo. A gente projeta sobre o outro aquilo que a gente não enxerga e entende na gente mesmo, tá?
É a Judith Viorst, uma teórica do casamento, uma especialista em casamento, que fala que um grande casamento ele é construído por duas pessoas que se tornam adultas emocionalmente falando. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, vamos ver se você concorda comigo ou não. A maioria das brigas que a gente tem no casamento é infantilidade. A maioria das brigas é besteira. Mas deixa eu te dizer, de besteira em besteira, a gente vai criando uma sobrecarga emocional, que vai tornando muito difícil permanecer no relacionamento. Então é muito importante, gente, a gente desenvolver inteligência emocional. Outro nome para isso, aprender a viver bem, a conviver, a estar com. Olha, e não adianta sair trocando de relacionamento, as pessoas vão entrando, né? Aí em relacionamento, trocando de relacionamento, 1, 2, 3, 4, 10. Gente, para com isso. O outro é você, num certo sentido. A dificuldade que você tem com o outro é a dificuldade que você tem de você. Felipe, mas eu não entendo minha mulher, Felipe. Mas eu não entendo meu marido, Felipe. Então, gente, sabe por quê? Porque a gente não tem autoconsciência. Não, Felipe, meu problema é conhecer o outro. Então, mas a distância que você tem do outro é a distância que você tem de você, primeiramente. E aí a grande pergunta, você se conhece? Vou falar ela de uma outra maneira, que às vezes a gente fala para o outro, né? Você se enxerga? Você se enxerga? Você se vê no espelho? Uma vez alguém me pediu para me olhar no espelho, eu fiquei zangado quando a pessoa falou aquilo ali, mas foi uma colocação séria, uma pessoa séria. Em algum momento eu fui lá diante do espelho, tirei meus óculos, fiquei lá olhando o espelho, fiquei olhando, e daqui a pouco eu entendi uma coisa sobre mim que eu não entendia. Só de me olhar no espelho. Só de me olhar no espelho. Você se enxerga? Não estou falando só da aparência. Na realidade, aquele exercício ali não foi para olhar a aparência, foi para provocar eu olhar para dentro de mim. Para a gente se conhecer, gente, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. E aí, você se enxerga? Teu marido já falou isso para você? Você não se enxerga. Sua mulher já falou isso para você? Você não se enxerga, né? E não se enxergar, a falta de autoconsciência é um dos principais problemas que causam a falência dos relacionamentos estáveis. A maioria dos relacionamentos estáveis acaba porque as pessoas não conhecem a si mesmos. Não é que assim, Felipe, conheci o outro, me desencantei. Conheci o outro não era o que eu queria. Não. Deixa eu te dizer, isso aí são constatações que podem ser feitas. Mas o principal problema, a principal causa do estranhamento no amor é a falta de conhecimento de si mesmo. Você quer virar um craque em conhecer as pessoas? Não é para manipular as pessoas, não é para conduzir as pessoas. Não, nada disso não é amor, tá, gente? A autoconsciência genuína, ela vai produzir em você, ou seja, você se conhecer, você aprender sobre si, seus sentimentos, suas experiências, seus desejos, descer aí dentro de você a sua interioridade, que é o grande interesse da psicologia. A psicologia quer ajudar as pessoas a desenvolverem autoconsciência e para isso ela tem ferramentas e desenvolve caminhos para ajudar as pessoas a descerem nesse lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é a minha própria casa, sou eu mesmo, sou eu aprender a estar em mim. E aí, você se enxerga? Você se enxerga? Quando você ouve um feedback do seu cônjuge, sua esposa, seu marido, ou de um filho, de um amigo, você se irrita muito? Olha, quando a gente se irrita muito com algo que alguém disse pra gente, é porque aquilo ali é verdade. Não, a pessoa está me julgando. Tá bom, pode ter uma pitada de julgamento, às vezes no feedback que a gente ganha, mas não joga tudo fora não. Feedback, gente, é um conteúdo maravilhoso para a gente desenvolver, começar a trilhar um pouco aí desse... Essa pessoa falou que eu sou assim. Será que eu sou assim mesmo? Como será que eu sou assim? De que jeito? Em que momentos? Tá? Esse é o caminho, gente, que desenvolve, que inicia esse desenvolvimento da autoconsciência, essa riqueza que vai fazer você a viver melhor com o seu cônjuge. Não, Felipe, que eu estou aprendendo precisa me comunicar. Tá certo, comunicação é importante sim, nós temos uma trilha sobre isso. Mas olha, muito antes de comunicação, de nada vai adiantar comunicação se você não se comunica bem com você mesmo. Um dos filmes que eu mais gosto sobre casamento é um filme chamado História de Nós Dois. Já viu? É um filme com o Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer, e eles se separam no filme, e em determinado momento ele está lá com os amigos dele, meio borocochô, desabafando, né, separado já,
E ele fala com um dos amigos, olha, esses dias sozinho, já lá no novo apartamento que eu já aluguei e tudo, pela primeira vez eu tive um momento em que eu me enxerguei pelos olhos da minha esposa. E eu não gostei do que eu vi. Ou seja, foi um momento em que sozinho, ele conseguiu, lembrando de um feedback que a sua esposa deu para ele algumas vezes, talvez até muitas vezes. Já viu aquela pessoa que, eu já falei 1000 vezes isso aí, mas não entra. Por que não entra na pessoa? Falta de autoconsciência. Ninguém é burro, não é porque a pessoa não quer mudar, é que a pessoa não enxerga. O que é esse enxergar para dentro que me faz enxergar melhor para fora? É a autoconsciência. Então, naquele momento ali do filme, ele conseguiu, lembrando de uma coisa que a esposa dele falava muitas vezes para ele, podia ser o contrário também, caiu uma ficha. A gente não fala isso, caiu a ficha. Olha, os casamentos não vão melhorar se não cair ficha. As fichas têm que cair. A casamentologia existe para fazer as fichas caírem no seu casamento. E quanto mais fichas caírem, nesse sentido da gente desenvolver a autoconsciência, maior a possibilidade do seu relacionamento não só permanecer, porque a gente não quer só ficar junto, gente, mas permanecer e florescer. Permanecer gerando evolução, expansão, excelência humana. Eu acho que essa é uma das grandes funções do casamento. É eu contribuir para que o meu cônjuge se torne cada vez mais uma pessoa excelente. Mas os casamentos, gente, sem autoconsciência, vão entrando numa guerra, vão entrando ali num litígio, vão entrando numa competição e eles não conseguem melhorar um ao outro, eles vão piorando um ao outro. Eu tenho certeza que o amor que te levou para essa relação que você está, ou que vai te levar para a relação que você vai entrar em algum momento que você busca, não tem a intenção de piorar o outro. A gente quer melhorar o outro, mas como é que eu melhoro o outro? Melhorando a mim mesmo. A distância que você tem do outro é a distância que você tem de si mesmo. É interessante que a neurociência diz que quando a gente está realizando atividades, quando a gente está que fomentam, que ajudam a desenvolver a autoconsciência, acende uma região do cérebro chamada ínsula. Ínsula. Então o nosso cérebro tem um órgão especializado na gente se conhecer. A gente tem que então desenvolver ele. E é interessante que quando a gente está realizando atividades que promovem a autoconsciência, uma outra região do cérebro, né, a autoconsciência é a ínsula, ela começa também a ser trabalhada, que é a amígdala. Não é a amígdala garganta não, tá, gente? Uma amígdala, já tirei a amígdala, filho. Não é essa aí não. É uma amígdala que a gente não tira. É uma amígdala que é muito importante porque ela é o guarda do cérebro, é o cão de guarda do cérebro, é o sentinela do cérebro, é o vigia do cérebro, essa região do cérebro que a gente chama de amígdala. Amígdala. O que é a amígdala? A amígdala é uma região do nosso córtex, né, que quando a gente está numa situação de perigo, ela aciona. Ela aciona e faz o quê? Libera cortisol e adrenalina, que é o que faz a gente ficar estressado, que é o que faz a gente ficar reativo, perigoso. A gente sentir vontade de atacar ou de se mandar, de fugir. As duas coisas são medo, tá? Atacar e fugir, geralmente, quando acontece é um motivo real, alguém está me atacando, talvez eu tenha que me defender, atacar e fugir. Mas, gente, se é só uma questão que mexeu com a minha insegurança, eu não deveria atacar nem fugir. Eu deveria ter a capacidade de escutar, de ouvir e de, a partir dali, construir um diálogo, uma solução. Mas a gente muito inconsciente, quando alguém, por exemplo, nosso cônjuge fala alguma coisa pra gente, a gente entra em crise, a gente fica nervoso, aquilo ali mexeu com alguma coisa dentro da gente. Às vezes mexeu com alguma coisa dentro de você que está ligada a uma experiência passada que você viveu e você de repente descarrega aquilo tudo em cima do seu cônjuge. Por quê? Porque você nem percebeu que você estava entrando num estado de ataque, de fúria, e por não ter percebido, natural a gente entrar num estado assim, tá, gente? Em algum momento, a gente é humano. O problema é a gente ser encapsulado por isso aí e a gente não conseguir reverter um momento de negatividade. Os casais ninja, que vocês me ouvem tanto falar, que são os casais que aos 50 estão mais apaixonados e felizes do que aos 20. Eles têm uma característica, não é que eles não brigam, mas eles conseguem reverter a negatividade. Uma das coisas que mais habilita a gente, capacita a gente para saber reverter a negatividade é exatamente a autoconsciência. Então,
Autoconsciência. Você está fazendo algum exercício, uma dinâmica que promove a autoconsciência. Acende, aciona ali a ínsula, região do cérebro responsável pela autoconsciência. E quando a sua ínsula está ali sendo ativada, a sua amígdala, lembra, é o sentinela, é o vigia, mas que se engana muitas vezes. O alarme dela às vezes dispara e você pensa, é um bandido, era só um gatinho. Ah, é um monstro, não, era só uma barata, né? Por quê? Porque a amígdala se engana. Por que ela se engana? Porque a ínsula, a autoconsciência não está desenvolvida. Quanto mais autoconsciência, ou melhor, quanto menos autoconsciência, conhecer a si mesmo você tem, menos você conhece o outro. E aí acontecem a maior parte dos desencontros humanos. Você não se conhece, você não conhece o outro. Você julga o outro porque você não se conhece, então você não tem a capacidade de fato perceber o que está acontecendo ali. Por que o outro está falando aquilo? Por que o outro está reagindo daquela maneira? E então, por conseguir perceber e analisar e não só reagir, muitas vezes vira ali uma confusão, um balaio de gato, como a gente diz, tá? Muita confusão no casamento poderia ser evitada e poderá ser evitada se você desenvolver mais autoconsciência. Porque quanto mais atividade na ínsula, menos atividade na amígdala. Ou seja, a ciência está dizendo que você, conforme você mais se entende e se conhece, mais você consegue se manter calmo diante de um problema que não demanda um descontrole, uma agressividade. Quantas vezes você dá uma resposta desmedida, fora da medida para o problema que aconteceu? Sabe aquela coisa que a gente chama de fazer tempestade em copo d'água? Pessoas que vivem fazendo tempestade em copo d'água sofrem de uma doença chamada alexitimia. Isso aí, anota aí, alexitimia. Você sabe que alexitimia é a doença dos Alex? Não. Doença que a Alexa promove, até pode ser, né? Aquela maquininha ali da Amazon, né? O indivíduo fica falando com a máquina ao invés de falar consigo, se comunica com a máquina ao invés de se comunicar com o seu cônjuge. Alexitimia, no entanto, não é isso. Alexitimia é a pessoa que não compreende as próprias emoções. Ela não compreende a si mesma e, por conseguinte, ela não compreende as emoções do outro. Ela julga. Então, muitas vezes o seu cônjuge ele reage de uma maneira e você pensa, não gosta de mim. Não, ela está com medo, ele está com medo. Foi apenas uma reação emocional, mas baseada num trauma que a pessoa traz. Felipe, mas para isso tudo eu preciso ser psicólogo. Não. Você tem toda a estrutura para virar um sábio. O relacionamento a longo prazo, ele demanda, ele exige. Ele precisa que nós cresçamos em sabedoria. E todo ser humano tem um sábio dentro de si. Qual é o nome desse sábio? Autoconsciência. Se você não desenvolve autoconsciência, você vai repetir erros na vida. Se você não desenvolve autoconsciência, você vai acabar nos seus relacionamentos parando no mesmo lugar. Tem um limite ali, você vai até ali, tem uma régua, você não vai além. Para o nosso relacionamento ir além, para nós nos aprofundarmos no amor, que é o maior empreendimento da vida, é a relação estável a longo prazo. O amor, gente, para ficar bom precisa de tempo. Não, Felipe, era bom no início, passou o tempo e ficou ruim. Não. Ali no início era fogo, ali no início era empolgação, ali no início era um projeto de amor, ali no início era uma ilusão, ali no início era a paixão obsessiva de Hollywood, você estava encantado em função do senso comum. Casamentologia, gente, não é senso comum de Hollywood, tá? Olha, a paixão, eu vou um pouco mais longe, essa ideia do romance, a gente tem que estar o tempo todo vivendo um romance. Isso aí destrói a relação estável. O romantismo é um perigo. O romantismo é uma visão infantilizada do relacionamento estável. Tá? Veja bem, o romance é bom, temos momentos de paixão, né? Uma das trilhas da casamentologia exatamente é a paixão. Tá? Mas não a paixão obsessiva, não essa ilusão, tá? Não essa compreensão infantilizada do relacionamento. Um bom casamento, falou a Judith Viost, é o quê? É a união de dois adultos emocionais. A gente precisa crescer. Felipe, eu quero crescer. Precisa se enxergar então.
precisa se enxergar. Se você continua só andando com gente que passa a mão na tua cabeça, com gente que conta as mentiras que você quer ouvir, né? Se você não ouve um feedback genuíno, verdadeiro, você não cresce, tá? Você compreende qual é o impacto que a sua personalidade tem sobre o seu relacionamento? Eu lembro de uma pessoa que eu tive a oportunidade de orientar há alguns anos, e essa pessoa casou 3 vezes. E as 3 vezes que essa pessoa casou, nas 3 vezes ela escolheu, sem saber, sem perceber, uma pessoa que tinha problema com álcool. Com álcool, né? Já percebeu como tem padrões nas escolhas? Por vezes o indivíduo pensa assim, nossa, virei curva de rio, só para em mim o que não funciona, né? O que não presta, né? Uma forma até desrespeitosa de falar sobre outro ser humano. Se alguém entrou no seu caminho, agora você tem responsabilidade, né? Gosto muito do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe nos ensina muito sobre o que é o amor. E o Pequeno Príncipe diz assim, olha, você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. As pessoas não vêm perfeitas, tá? A gente precisa, para construir um grande casamento, aprender e desenvolver a capacidade da compaixão, com a bagagem emocional que o outro traz para o casamento, né? E o outro também, claro, precisa querer se ajudar e buscar caminho, tem caminho. E o caminho, gente, passa pela autoconsciência. A autoconsciência é você se enxergar. Você compreende a sua personalidade? A nossa personalidade é uma repetição, por isso os padrões de escolha. Por isso uma pessoa casa uma vez, escolheu alguém que tem certas características. Casa outra vez, se separou. Nossa, parece que é parecido com o meu ex-marido, com a minha outra mulher. Casa a terceira. O que é isso, gente? Personalidade. O que é a personalidade? Personalidade é um jeitão, é um padrão de comportamento que tem a tendência a levar a gente a agir sempre da mesma maneira e fazer escolhas semelhantes. É um voo cego. O que é o voo cego, Felipe? É a falta de autoconsciência. A autoconsciência, quem não tem autoconsciência, vai terminar a vida num lugar que não queria. Não é maldição não, gente. É porque a pessoa que não tem autoconsciência, ela vai dirigindo a vida, ela tem muitas certezas. Tenho certeza que é isso, tenho certeza. E na realidade a pessoa nem se pergunta. Nem pergunta para o outro, não houve feedback. A autoconsciência é uma pessoa que, de fato, ela abre um espaço para a incerteza sobre si. Por isso ela ouve. É uma pessoa que tem humildade, gente. Quem não tem humildade, gente, acha que não precisa de terapia. Esse povo arrogante, né? Não precisa de terapia, não precisa de uma orientação conjugal, não quer nem ler um livro, já sabe tudo, já sabe tudo. Olha, cuidado com essas pessoas. São pessoas que realmente elas acabam levando a gente para o mesmo lugar que elas. A inconsciência. São os espertos. Os espertos. É gente que sempre se acha esperto. São pessoas que querem sempre o atalho. Eles não querem encarar a verdade sobre si, sobre a sua conduta, sobre os seus valores, sobre si mesmo, sobre o seu mistério. A autoconsciência é a primeira trilha da casamentologia. Está ligada aí à presença, é um dos platôs da presença, porque é fundamental para que aprendamos a amar, que compreendamos como nós funcionamos por dentro. A gente enxerga um espelho, é fácil, é a aparência, mas e por dentro? Já viu aquele ditado que diz assim, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A autoconsciência é a capacidade que eu tenho de olhar para dentro de mim. Ah, Felipe, dentro de mim tem pão bolorento? Dentro de nós tem cobras e lagartos, mas também tem paisagens lindas, tem um potencial maravilhoso, tem um sábio aqui dentro, um sábio interior, né? Que ele pode ser manifestado e expressado, e a nossa relação estável é o ambiente que mais precisa, que mais vai exigir que a gente desenvolva essa sabedoria, essa autoconsciência, que inclusive diminui o medo, a reatividade. Tá? Ah, Felipe, eu não sou reativo não, mas a pessoa que se encolhe demais também, isso é medo. Tá? Quanto mais você tem medo, mais você tem um comportamento de lutar, de fugir ou de desmaiar, quer dar uma de sonso, né? Quer fingir, quer entrar ali. Não nenhum nem outro. A autoconsciência está presente ali, no que está acontecendo, ciente dos recursos que eu tenho. Estou tendo um problema no meu casamento? Uai, vamos lá, o obstáculo faz parte. E é inclusive uma oportunidade. Os obstáculos que a gente encontra são oportunidades, se a gente não desiste de conhecermos mais a nós mesmos,
Já ouviu o mito do herói? O mito do herói, no geral, é aquela pessoa que recebeu uma tarefa, um desafio, ela quis chegar em algum lugar e ela saiu atrás daquele desafio. Para isso ela teve que entrar numa floresta, uma floresta negra. E numa floresta vai ter ali o quê? Obstáculo. Caverna perigosa, animal traiçoeiro, agressivo, vai ter uma montanha que a gente vai ter que subir, é uma floresta densa, a gente não conhece. O que é isso, gente? É o caminho da vida. E em meio ao caminho da vida, a gente vai encontrar dificuldades e obstáculos. O casamento tem os seus obstáculos, mas se a gente não desiste, qual é o subproduto, gente, da gente não desistir? De se tornar o ser humano que a gente nasceu para ser, de alcançar excelência na vida. Tem gente que só está se preocupado em se dar bem. Deixa eu te dizer, no final, querido, no final, você só ter se dado bem não supre a necessidade do seu coração. Vai chegar um momento, no nosso caso, né? O pessoal não gosta de falar de morte, mas a gente precisa falar sobre a realidade. A gente está morrendo todo dia, né? Então vai chegar uma hora em que, ok, você só se deu bem, você quis ir a vida toda por atalho, eu quero me dar bem, eu quero me dar bem. Você não quer fazer o bem, você realmente não quer compreender bem a você mesmo. Você foi buscando atalho, você queria só o quê? Buscar recurso para se dar bem. Aí você não olhou para si mesmo, não olhou para a sua personalidade, para o impacto da sua personalidade, né? Você continuou naquela ilusão de que o problema é o outro. Não, o problema é minha mulher. Aí depois o problema vai ser a segunda mulher. Depois o problema vai ser a terceira mulher. Quando é que tu vai parar de ter problema e dizer que o problema é o outro? Qual é o caminho? O caminho é a autoconsciência. Quero te falar hoje sobre uma riqueza, um conteúdo que é uma riqueza de sabedoria para a autoconsciência. O Eneagrama. O que é o Eneagrama? O Eneagrama é um mapa da personalidade humana, um mapa desse caminho que podemos trilhar para nos ajudar a atravessar essa floresta dos obstáculos da vida. O Eneagrama é uma fonte de sabedoria, é uma ferramenta tipológica, nos ajuda. Tipologia são os tipos de personalidade, tá? Quem sou eu e quem é você? Se você não compreende assim, você não vai compreender seu cônjuge. E o Eneagrama, gente, é uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a desenvolver consciência, a autoconsciência. E com autoconsciência eu passo a compreender mais o outro. Eneagrama, então, Eneagrama, N de 9, grama de gráfico, é um gráfico de 9 pontas, né, que serve como uma ferramenta. É até pouco usar esse termo para se referir ao Eneagrama, mas é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver uma consciência profunda, para a gente conseguir chegar ali nessa fonte que tem aqui dentro, onde nós vamos encontrar qual é a nossa ferida mais profunda. Todo ser humano, a personalidade, o que é a personalidade? A personalidade foi construída a partir da experiência de uma ferida básica, uma ferida profunda que foi feita em nós na infância. Felipe, eu não lembro disso, não precisa lembrar, isso é uma experiência universal. A gente sai da perfeição, sai da unidade, sai da essência e a gente entra nesse mundo e vai para a mão dos nossos pais que querem fazer o melhor, mas também são pessoas que não têm autoconsciência. E aí então eles querem nos modelar, eles começam a interferir muito na nossa expressividade, no nosso encantamento, na nossa alegria, na nossa curiosidade. E eles vão começando a podar a gente. Olha, é assim, tem que ser assim. É beliscão na costela, é cascudo na cabeça, é gritão no ouvido, né? É a cara de desaprovação ou de desinteresse dos pais para algo ali que a criança está maravilhada e ela vai mostrar aos pais. Enfim, todo mundo passou por isso de uma maneira ou de outra. E é nesse momento que nasce a nossa ferida mortal, a nossa ferida profunda, que se manifesta através da nossa personalidade. Nossa personalidade foi um band-aid que a gente colocou ali sobre essa ferida, foi um jeito ali que a gente tinha que sobreviver, tinha que tocar a vida, de lidar com a percepção de que o amor era escasso. Então, a personalidade humana, ela é uma ferida. É por isso que quando a gente entra no casamento e a gente começa a encontrar grandes dificuldades, se a gente não entende que a gente já traz uma ferida para o nosso relacionamento, a gente fica achando que é só o outro que nos fere.
Nossa, você só me fere. Nossa, você só me põe para baixo. Nossa, você só me xinga. Ok, isso acontece na relação também. Mas tudo que no casamento dói demais é porque está tocando na tua ferida profunda. Você conhece qual é a sua ferida profunda? Um dos temas mais caros da psicologia é a criança interior ferida. Isso tem a ver com o que eu estou falando. Você tem dentro de você, todos nós, uma criança interior ferida. E é essa criança que nos faz ter comportamentos infantilizados que destroem o amor. O amor para se desenvolver a longo prazo precisa do nosso amadurecimento emocional. E deixa eu te... isso vem com o tempo. Fala isso para quem está com câncer. Com o tempo melhora. Deixa eu te dizer, você não desenvolve autoconsciência simplesmente por envelhecer. A maioria, inclusive com todo respeito aos idosos, a maioria dos idosos são neurastênicos. São pessoas que foram envelhecendo com uma experiência neurótica, de falta de autoconsciência, e ali eles foram ganhando anos de vida, se arraigando, se prendendo cada vez mais naquelas certezas infantis, convicções que vieram lá da infância, que brotaram num momento de ferida, de dor, em que a criança se sentiu desamparada. Nesse momento, essa criança desenvolveu crenças, não é? Que, se ela não conseguiu compreender isso, essas crenças foram sendo levadas para as outras fases da vida, e é por isso que você vê a maioria dos idosos são extremamente apegados, são rígidos, vão ficando rígidos até fisicamente. Não, isso aí eu não faço, não tenho flexibilidade. Na realidade, o corpo vai se tornando esse depósito, esse museu das experiências, das dores que não foram resolvidas, das crenças sobre mim mesmo que brotaram dessas dores. E aí a pessoa envelhece triste, sem vida, sem dança, sem sonhos, sem criatividade. E a gente pensa e aceita, isso é assim mesmo. Deixa eu te dizer, nós podemos todos e devemos chegar à velhice como sábios, não como sabe tudo, tá? O sabe tudo é um neurastênico, aquele velhinho, aquela velhinha idosa sabe tudo, né? Quer falar, quer dizer tudo, quer dizer para todo mundo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, é assim que se faz, assim que não se faz, aquela pessoa controladora. Isso é um velhinho neurastênico, tá? Um outro nome que a gente dá para a personalidade é neurose. É neurose é repetição. A personalidade, então, é essa maneira de agir e de viver controladora, recheada de medo, de espanto, e que vai anulando a nossa criatividade, a nossa força, a nossa sede de vida, de experimentar coisas novas, de aprendermos, de conhecermos, de nos transformarmos, de evoluirmos, porque essa é a nossa essência. Mas a personalidade veio e trancafiou a essência. O Eneagrama é uma ferramenta que quer ajudar você e eu, a todos nós, a irmos afrouxando um pouco essa rigidez do ego, para que a nossa essência possa florescer. E ali a gente começa a perceber, pela autoconsciência, que é produzida por recursos, e eu estou te oferecendo hoje um recurso poderosíssimo para o caminho da autoconsciência, que é o Eneagrama. A gente começa a perceber que a gente tem uma sede de ser mais, de evoluir. Não tem? A maioria das pessoas, elas querem ser mais. É uma sede de vida. Por que as pessoas não experimentam mais a vida? Fica presa ali. Morre no mesmo lugar que os pais estão, não vai muito além daquilo que aprendeu, não desenvolve nova, não cria nada novo. É só repetição. É ego, é controle, é medo. O Eneagrama quer nos ajudar a perceber que nós temos realmente dentro de nós, universal isso, tá, gente? A gente tem uma sensação de que a gente está vivendo pela metade. Aliás, deixa eu te perguntar, você acredita que você está vivendo no amor, no seu relacionamento, tudo que esse relacionamento pode produzir? A maioria dos relacionamentos vai chegando ali num deserto, num poço de negatividade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem de fato ir além de si mesmas. Não é o outro que te limita. Quem se limita é você. Você se autolimita por causa do ego. O Eneagrama, então, quer nos ajudar a perceber que realmente nós vivemos incompletos, porque nós vivemos mais no ego do que na alma.
O Eneagrama é um conteúdo fabuloso, ele fala que existem 9 tipos de personalidade, na realidade 9 tipos e cada um tem um subtipo. Então na realidade são 27 personagens. O que você chama de personalidade é um personagem. É um fantasma que anda na sua cabeça. É um mandão, uma mandona, que diz o que você pode, o que você não pode, o que você é, o que você não é. E todos nós somos muito mais. O Eneagrama é uma ferramenta que quer nos levar a perceber o ego. Que é o ego, a personalidade, a neurose, a repetição, construída a partir de uma ferida básica, que nós precisamos olhar para ela e ir curá-la. Porque senão vamos entrar em relacionamentos e vamos colocar sobre o nosso cônjuge a responsabilidade por sentirmos que nós temos uma sede de vida. Não estou vivendo. Não é o casamento que te atrapalha não, querido. Não é o cônjuge que te limita não. Não, porque eu estou vivendo pela metade. O problema não é o casamento. Não, porque realmente eu me sinto incompleto. Você não me completa. Ninguém completa ninguém não, gente. Agora, isso tudo é o ego. Né? É o ego. O que o ego quer? O ego quer poder, o ego quer dinheiro, o ego quer sexo. O ego quer tudo. E deixa eu te dizer, tudo é muita coisa. E aí, às vezes, em nome, sendo impulsionados pelo ego, cegos de nós mesmos, a gente abandona um relacionamento que tinha futuro. A gente deixa de investir naquilo que mais importa. O Eneagrama, então, ele é essa ferramenta para a gente. Quem sou eu? Quem é você? Para a gente se entender melhor. E quando eu começo a compreender quem eu sou, eu também desenvolvo a habilidade de conhecer o outro, de conviver com o outro. Então o Eneagrama ele quer nos levar a fazer essa transição do ego para a essência, do ego para a alma, do ego para a alma. Seu casamento precisa de alma, seu casamento precisa de essência. E o Eneagrama é essa ferramenta que pode nos conduzir do ego à alma, do ego à essência, ou do ego, vou chamar também, ao amor maduro, ao amor que faz a relação florescer. O que é o ego? O ego é o medo, o ego é o egoísmo, o ego é a neurose. E o que é a essência? A essência é o amor, a generosidade, a mudança, o florescimento. É o amor maduro. É o amor maduro. Ouço as pessoas, eu estou caminhando para o final da nossa live, ouço as pessoas dizendo assim: Felipe, eu tenho muita dificuldade de mudar, por que eu não mudo? Eu até quero mudar. Eu quero emagrecer e não emagreço, eu quero viver mais saudável e não consigo, eu quero conviver melhor com o meu cônjuge, mas nós acabamos caindo nos mesmos problemas, nos mesmos erros. Olha, os medos parece que eu tinha na infância, eu tenho eles ainda, parece que eu só aprendi a disfarçá-los melhor, né? Hoje eu uso ansiolítico para lidar com medo, mas eu continuo aquela criança de 5 aninhos que tem medo de ser, que tem medo de entrar na floresta, que tem medo de enfrentar obstáculos, que me leva a desistir diante dos meus sonhos. Felipe, eu não consigo acreditar em mim mesmo. Você tem ouvido isso? Você já falou isso? Eu já falei muitas vezes, vivi isso e senti isso, e Fabiane também. Sabe por que a gente não muda? Por causa da falta de autoconsciência. A gente não muda porque a gente não se compreende, porque a gente não se entende, porque a gente não está disposto ou não sabe fazer essa viagem interior chamada autoconsciência, que diminui o medo e que, portanto, pode contribuir para que nos tornemos cada vez mais seres excelentes, seres que se expandem, seres que continuam o seu caminho de evolução. Isso tem a ver com você? Você se identificou com alguma coisa que foi falada nessa nossa live de hoje? Então, gente, um dos caminhos para atingirmos esse amor que floresce. A metodologia da casamentologia está baseada em 4 trilhas. A primeira trilha é presença. A primeira trilha, que é presença, tem alguns platôs e um deles é autoconsciência. Você não conseguirá desfrutar tudo que o seu relacionamento, não se engane. Você não precisa de mais um carro, de mais uma viagem, tudo tem o seu lugar, tá? Sabe que a gente precisa aprender a descer aqui dentro e compreendermos a nós mesmos. A dificuldade de conviver com o outro é a dificuldade de conviver comigo, de amar o outro é a dificuldade de me amar, de aceitar o outro é a dificuldade de me aceitar. Mas existe um caminho seguro e esse caminho é a autoconsciência. Eu termino essa live te incentivando a conhecer o Eneagrama e aqui embaixo vai aparecer um link, ok? E nesse link vai ser aí
um lugar que você vai começar a entender um pouco mais. Nossa, me interessei por essa ferramenta. É muito mais do que uma ferramenta, viu? É um conteúdo de sabedoria profunda que foi trazido do Oriente e chegou ao Ocidente através de alguns homens de bem que trouxeram esse conhecimento profundo, que de fato é um portal para a autoconsciência humana. Então, olha, muita calma antes de pensar em desistir do seu relacionamento ou de achar que você não pode ser feliz no amor, não vai nem procurar, já me decepcionei tanto, desistir, Felipe. Não. Olha, você tem um sábio aí dentro, tem um conhecimento profundo dentro de você. Tem dentro de você uma essência, uma sabedoria que pode conduzir você e a mim e a todos nós para lugares incríveis nessa vida. Mas é necessário que possamos nos dispor a mergulhar nesse lugarzinho dentro de nós que é a autoconsciência, para que o medo diminua e que nós possamos compreender então que existe uma sabedoria, um caminho, existem maneiras, a vida pode ser uma vida abençoada, mas é necessário. Aliás, vou um pouco mais longe. É muito difícil, as pessoas estão buscando muita espiritualidade, como uma coisa mágica. Eu vou ali, vou receber uma bênção, eu vou ali, meu casamento vai melhorar, trago o amor de volta em 7 dias, né? Querido, olha, não tem bala de prata, não tem solução mágica. Agora, tem trilha, tem caminho seguro, tem sim essa direção certa para nós nos tornarmos a pessoa que o nosso relacionamento precisa. Não é encontrar a pessoa certa, é você e eu nos tornarmos cada vez mais a pessoa que temos aqui dentro de nós, a nossa essência, a pessoa certa, a pessoa inteira, né? E eu quero te oferecer o Eneagrama como um dos caminhos que inclusive tem ajudado eu e a Fabiane nessa nossa caminhada, a nos conhecermos mais a nós mesmos e podermos então oferecermos um para o outro uma abertura ao conhecimento do outro, ao acolhimento do outro e à construção de um amor com mais sabedoria. Olha, manda essa live aí para as pessoas que você conhece, curte se você não curtiu ainda, se inscreva nas nossas redes, ok? Quem está no YouTube se inscreve aí, entra no nosso Insta, quem está no Insta, olha, se inscreve lá no nosso canal também no YouTube, porque vão ser conteúdos diversos daqui para frente e vamos continuar construindo isso que de fato nós acreditamos. O que acreditamos? Que o amor pode dar certo, que existem caminhos seguros, trilhas seguras. O que falamos hoje? Um pedacinho da nossa primeira trilha, presença. Falamos um pouco sobre autoconsciência. Quem sou eu e quem é você nessa estrada? Não sei dizer. Podemos saber dizer sim, podemos trilhar essa estrada juntos, um com o outro, de uma maneira muito melhor. Mas precisamos, todos nós, da autoconsciência. Beijo no seu coração, cuidem-se bem, até semana que vem, quinta-feira, 20h07, live da Casamentologia, porque o amor tem ciência.